Olá, sejam muito bem-vindos a estas primeiras conversas, na verdade, que se chamam Ver, Incluir e Ordenar. A primeira convidada que hoje recebemos aqui é a Ana Sofia Correia, que eu conheço já há cerca de 3 anos, mais ou menos. Convidei a Ana para ser aqui a minha primeira convidada nestas conversas porque foi com ela que eu fiz aqui a minha formação de constelações familiares, que claro que está sempre a acontecer, mas na verdade é a Ana que é para mim uma grande referência nesta área e foi a pessoa que me deu aqui, no fundo, aqui a possibilidade de aprender esta técnica, este método, esta filosofia de vida. E é mesmo por isso que a Ana é aqui também a minha primeira convidada e é aqui a primeira pessoa a quem tem neste momento acesso a estas conversas que são nada mais nada menos do que momentos de conversa sobre constelações familiares, para que possam conhecer mais sobre este método, para que possam também perceber onde é que ele também afeta, impacta a nossa vida, não só como eu e a Ana facilitadoras, a Ana também professora de constelações familiares, mas também para vocês que podem estar neste momento a aprender, a fazer ou simplesmente com curiosidade sobre vocês, sobre o vosso sistema, sobre a vossa vida. Ana, muito bem-vinda. Obrigada por Obrigada, estares Joana. aqui. Não, eu é que Ahm, agradeço pelo convite, porque é sempre para mim muito prazeroso falar sobre este tema e sou sempre muito fã da apologista de novos projetos, então fico muito lisonjeada e muito grata também por me teres escolhido para estar aqui nesta nossa primeira conversa. Obrigada, muito obrigada, Ana, sem dúvida. É interessante porque tu realmente és uma pessoa que me ensinou constelações familiares, não é? Na altura, numa escola. Uhum. Uh, mas para mim sempre foi muito fácil conversar contigo sobre constelações e continua a ser, e sinto que estás sempre muito aberta aqui a todos os momentos de evolução pelos quais nós passamos, portanto é mesmo aqui um prazer ter-te em O prazer especial é como meu. primeira convidada. Prazer é meu, Joana. Sim. Olha, gostava que me desse aqui uma apresentação, uma pequena apresentação sobre ti. Não tem que ser nada formal, mas hoje, mais ou menos a meados de março, de 2024, quem és tu, Ana? Como é que tu te apresentas aqui neste preciso momento, enquanto pessoa e que também acaba por ser Uhum. facilitadora de constelações familiares, mas que há tanto mais sobre ti? Hum. Então, eu diria que isso tudo se pode traduzir ou resumir numa coisa muito simples, Joana, que é eu sou fascinada por histórias. Ou Hum. seja, desde muito pequenina era fascinada pelas histórias e pelo mundo da fantasia, pelo mundo fantástico. Depois, à medida que fui crescendo, não é, e que fui me tornando adulta, fui ficando fã também daquilo que eram as histórias pessoais. Ou seja, sempre tive a curiosidade para perceber e entender que muitas das vezes a nossa história é muito mais do que aquilo que nós contamos. É muito mais do que aquilo que muitas das vezes nós temos acesso direto, não é? E nós mergulhamos e há muito mais informação. Então eu diria que sou realmente aqui uma curiosa e uma apaixonada pelas histórias das pessoas, não é? Uhum. Sou fã de tudo aquilo que tem a ver com a natureza, com a vida, com a magia, que no fundo tem a ver um bocadinho também com a perspectiva, não é? Que nós falamos e também tem muito a ver aqui com a questão das constelações, mas sou acima de tudo uma curiosa Uhum. e que eu acho que é importante quando tu desenvolves este tipo de trabalho, manteres este espírito vivo de uma curiosidade, de um desejo de investigação e de um desejo de perceber, não é? Portanto, Uhum. então, eu diria assim que sou realmente uma apaixonada pela vida, com os seus desafios, não é? Como a vida traz e também com uma capacidade de, se calhar, de perceber que se os desafios nos estão a chegar é porque eles trazem sempre uma mensagem. Isto foi sempre algo que teve presente em mim, Joana, Uhum. Joana, e quem nos irá estar a ouvir, mesmo antes de chegar a esta perspectiva, mesmo antes de chegar a este trabalho. Eu sempre, desde a minha mãe dizia que eu demorava, passei a vida inteira na idade dos porquês, não é? Com 15, 16 anos perguntava o porquê por tudo, não é? E hoje em dia faz sentido esta questão do porquê, não é? Então eu chego aqui com esta curiosidade, não é? E este trabalho para mim é maravilhoso porque me permite redescobrir, ou seja, cada pessoa que chega à nossa frente é uma pessoa nova, com uma história diferente. Uhum. E mesmo que seja a mesma pessoa a vir, tem sempre partes diferentes. Portanto, eu sou uma apaixonada e uma curiosa por estas histórias, não é? Sim, 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 olha que maravilhoso ter-te descrito dessa maneira, não é? Porque ahm, tu trazes muitas vezes a perspectiva das constelações familiares também através das personagens da Uhum. Disney, através até de Sim. algumas análises de filmes que vais fazendo, e isso é algo que me inspira imenso.
partilhando só contigo algo que eu, Uhum. porque mencionaste a tua mãe e tudo começa na mãe, não é? E começamos Tudo aqui. começa, não é? Exato. A minha mãe também sempre me passou muito a ideia de que, e era uma frase que ela dizia sempre e continua a dizer: Joana, nós Uhum. podemos aprender em tudo, num anúncio de televisão, numa história, em falar com alguém. Então, e é muito interessante porque eu sinto que até hoje também trago muito essa visão e sinto que tu mencionares que não é desde sempre que és uma Sim, pessoa curiosa e muito curiosa pelas histórias, não é? E é tão interessante o quanto se vê hoje, não é? Que tu também fazes muito essa conjugação das coisas e em especial das personagens da Disney, porque trabalhas sim, mesmo com uma técnica de constelações que vai sim, onde usas as personagens da Disney, não é? Ah, sim. é muito Eu acho giro. que esse mundo imaginário sempre esteve presente, não é? Eu sei que é um Uhum, bocadinho geracional, não é? uhum, Pela idade que tenho, um bocadinho aquilo que estava, mas também porque, na verdade, no sítio onde eu vivia, e eu me deslocava, portanto, eu dividia entre a casa dos meus avós e a casa dos meus pais, não é? uhum, Mas eu passava muito tempo sozinha, e eu acho que isto acaba por a nossa própria história, não é? Refletir e trazermos muito daquilo que são, ou que irão vir a ser as nossas maiores capacidades, não é? Então eu tinha que me entreter com alguma coisa, não é? E uhum, as histórias, e na altura não era como agora, que nós abrimos a televisão e temos o Netflix com imensas coisas à disposição, não é? Mas eu dava-me ao luxo de me deslocar sozinha, de ir ao videoclube, alugar. Então, há toda esta experiência, então ainda mais me trouxe esta resiliência de ir à procura. E eu acho que uhum. nessa parte da história está muito presente aquilo que depois mais à frente virá a ser as nossas capacidades, não é? Uhum, sem dúvida. E é tão interessante também essa questão do imaginário agora que me estás a trazer, que é, se calhar enquanto crianças, mesmo de gerações diferentes, nós poderíamos ter ido ao videoclube e termos escolhido vídeos completamente diferentes, não é? E filmes completamente diferentes, e isso diz já tanto sobre nós, não é? Já, sim, Um, sem dúvida, não é? Sem exato, dúvida, não é? Isto agora daria aqui outra. exato. Exatamente, sim, sim, todo um lugar de exploração também da imaginação e o que é que isso Sim, simboliza, não é? Que sim, bom. sem dúvida, sem dúvida. Sim. Ana, o que é que para ti são verdadeiramente as constelações Uhum, familiares? E eu faço esta questão e trouxe aqui esta questão porque ah, há muitas pessoas que me inspiram nesta área e sinto que todos nós somos diferentes e todos nós trabalhamos com constelações, claro, com uma base comum, de onde ela uhum. veio, mas ainda assim temos abordagens diferentes e até, inclusivamente, com pessoas diferentes também temos abordagens diferentes, como Sim, é sim, sim, óbvio. sim. Mas enquanto pessoa que também traz tanto esse imaginário e tu enquanto pessoa hoje, em meados de março, o que é que para ti, são as constelações familiares? O que é que tu dirias que para ti são as constelações familiares? Talvez, não sei, se explicando a alguém que não conhece ou mesmo Uhum. simplesmente para ti, não é? Porque nós também sinto que estamos sempre a trabalhar esta perspectiva. Hum, Sim, mas já acho muito interessante tu colocares e fazeres a referência para aqui e agora, não é? Para aqui em meados de março. sim. E é giro fazeres esse apontamento, porque provavelmente, Joana, se tu me perguntasses e me fizesses essa pergunta há um ano, 2 anos, provavelmente se calhar a resposta seria diferente, não é? Porque eu acho que esse conceito de evolução é importante também para o papel do facilitador, Uhum, porque apesar das constelações, como tu dizes e bem, tem toda uma filosofia, uma base teórica e uma estrutura que é assim, não é? uhum, E que nós devemos honrar e devemos respeitar também enquanto legado, mas no entanto é importante também que isso se adeque àquilo que cada um de nós é e também à evolução que vamos tendo. uhum, Hoje eu digo que a constelação para mim são dois grandes aspectos. É a questão da consciência, a possibilidade de mergulharmos naquilo que está oculto da nossa consciência, que possa estar a impedir-nos de manifestarmos aquilo que tem a ver com a nossa plena presença e o nosso pleno lugar no mundo de uma forma mais leve, mais plena e também aqui abundante e próspera, não é? Porque há vários, porque isso também é importante, não é? E outro que é a questão do posicionamento. Eu acho que cada vez mais é importante nós, enquanto seres humanos, sabermos nos posicionar. E nós só nos vamos conseguir posicionar no mundo, seja no nosso trabalho, seja no nosso relacionamento, se nós, enquanto família e enquanto sistema familiar, nós também nos tivermos posicionado, ou tivermos nos posicionado no sítio certo, não é? Então, a constelação para mim permite-nos aceder para mim, permite aceder a estes dois lugares. É, eu resgato aquilo que está inconsciente e aquilo que eu não consigo ver sem esta possibilidade, não é? E que a constelação me traz isto à luz, levanta, mas ao mesmo tempo eu tenho uma obrigação depois de me adequar e de me ajustar e de me posicionar na vida
perante uma nova consciência que eu adquiri. Uhum. E este, para mim, é o grande trabalho que a constelação faz. Uhum, uhum. Ai, adoro porque é muito o facto às vezes, como tu bem dizes, não é? Do que está inconsciente, mas depois, quando passa a ser consciente, nós também temos que ser autónomos e Sim, posicionarmos, não é? Como tu bem dizes, faz todo o sentido, porque não há nada sim. milagroso, no fundo, não é? Não, constelação não é milagre, não é? Como costumo Exato, dizer. exato. Sim, sim. Trabalha de formas que nós não Uhum. imaginaríamos, não é? E eu acho que isso é o imaginário até das constelações que é tão interessante, que é uau, nem fazia ideia que isto vinha daqui, não é? Ou vem não sei de que Sim, geração tão longínqua, aonde? por exemplo, ou de uma coisa que está exatamente aqui ao lado e que eu nunca pensei, mas depois temos que ser nós, não é? Também, depois da constelação e desse processo, como tu bem dizes, depois a posicionarmos, não é? Sim, sem dúvida. Uhum, Sem dúvida. Joana, eu até posso partilhar que é uma perspectiva minha, está bem? E que eu falo uhum, muito não só aos meus alunos, que é, tu podes ganhar muita consciência, não é? Tu podes, sei lá, ler livros, fazer várias coisas, mas se nós não ajustarmos a ação, não existe transformação. Ou seja, nós só nos transformamos quando aplicamos em termos de manifestação e em termos de ação aquilo que a nossa consciência nos revelou, não uhum. é? E eu sou tão fã das constelações porque muitas das vezes as coisas estão mesmo à frente dos nossos olhos e nós não tínhamos ideia que aquilo vinha dali ou não tínhamos consciência e aí já conseguimos ajustar. Então eu Exato. acho que é importante isso também, não é? Uhum, uhum, uhum. Adoro, sim. Ahm, sim, 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 sim. E que bom que te fez sentir também a questão desta altura do momento da tua vida, não é? Porque eu concordo contigo quando referiste que, pronto, nós também vamos mudando, a nossa perspectiva também vai Vamos, mudando e enquanto facilitadoras também, portanto é perfeitamente normal. claro. Ana, se calhar ir um bocadinho à tua história pessoal, aquilo que tu sentiste partilhar, Uhum. mas o que é que te levou até às constelações familiares? Talvez, não sei, vou-te perguntar Sim. isto pela primeira vez, mas talvez tenha sido. Há pessoas que caem de paraquedas nas constelações como facilitadores, há assim alguns casos, mas normalmente aquilo que eu mais conheço e eu pessoalmente, não é, vai-se porque tem-se algum tema ou o que é que te levou para as Uhum. constelações, no fundo, enquanto pessoa? Olha, há duas coisas que aconteceram, diria eu, quase que em simultâneo. Ou seja, eu sou um bocadinho dessas pessoas que caem um pouco de paraquedas nas constelações, desta forma, que é, eu estava a tirar um curso de astrologia na altura, já muito neste sentido, e é aqui que eu acho que depois as coisas todas se juntam, neste sentido de também de ter mais ferramentas aonde eu pudesse explorar, lá está, e Uhum, ajudar a pessoa a investigar, muito neste sentido do autoconhecimento, ou seja, eu sou muito fã de qualquer ferramenta que permita esta investigação e esta auto-investigação, não é? A pessoa uhum. dizer-te algumas coisas que tu depois por ti própria ficas a processar e ficas ali, não é? E a encontrar as respostas internas. Eu acho que a astrologia era isso. E nesse curso, assim do nada, o professor, não é? Faz constelações, não é? Ou seja, começou a introduzir alguns movimentos sistémicos e eu percebi, meu Deus, o que é isto, não é? O que é isto? Porque aquilo fez muito sentido. Porque fez muito sentido porque permitiu-me, é uma ferramenta que eu acho que alinha aqui duas coisas que eu tenho muito também, que é o lado de terra, o lado de estrutura, o lado de sermos responsáveis e sermos capazes de encontrar as respostas e sermos autossuficientes, não é? Com a ajuda que muitas das vezes nós temos que ter, seja externa, espiritual, o universo, aquilo que para Uhum, ti e que para quem nos estiver a ouvir fazer sentido, para mim a ferramenta alinha estas duas coisas. uhum, Então deu-me essa possibilidade de encontrar um caminho para desbravar também a minha própria sensibilidade, sem me perder também no próprio caminho e ajudar o outro também a encontrar o seu próprio caminho. Portanto, eu chego uhum, assim um bocadinho por paraquedas. Depois, quando começo a mergulhar nesta parte mais sistémica assim, não é? Que eu acabo por depois perceber que eu queria fazer isso por este motivo que eu te estou a trazer, não é? Porque era aqui uma convergência de várias partes que me faziam imenso sentido. Eu acabei por perceber que ali também encontrava algumas respostas para a minha própria história e que uhum, aquilo me dava pistas também para algumas coisas que eu estaria a passar enquanto pessoa, enquanto filha, principalmente, não é? E que aquilo me ajudava a posicionar de uma outra forma, pudesse ser mais leve para mim. Então, uhum, em termos pessoais, foi estes dois lados, não é? Eu senti logo que era isto que eu queria fazer, porque uhum, eu já tinha partido para ir ao encontro desta missão, percebes? De encontrar algo que me fizesse sentido e ao mesmo tempo descobri, ok, isto faz sentido, mas isto faz sentido muito mais além.
porque eu aqui tenho respostas, eu comecei a encontrar respostas para algumas das sensações que eu tinha, alguns dos medos que eu tinha, que estavam aonde? Estavam enraizados na minha história e que eu estaria mal posicionada, entre outras coisas, não é? Então, esta foi aqui um bocadinho a convergência destes dois fatores que me fez ficar tão fã e até hoje, não é? Porque acaba sempre por isto nos relembrar da importância de, olha, agora estás a dar demais, ou agora estás a não dar, ou toda Uhum. esta perspectiva, não é? Então foi um bocadinho por aí. Eu também chego e percebi que tinha a possibilidade de olhar para os meus pais de uma forma diferente, Uhum. e entender a história. E aquilo que se calhar era queixa virou amor. Ok, uau! Essa frase podias depois registar. Essa última frase. Depois mandas, que eu diz, Exato. não é? Depois mandas-me. Adoro, sim, porque nós passamos tanto tempo a queixar-nos na vida, não é? Que às vezes, ou seja, e isso é tão simbólico, que transformar isso em amor é mesmo, é um novo posicionamento, como tu tens vindo a É, trazer, sem é. dúvida, sem dúvida. Ah, E eu acho que é a missão mais importante, Joana, deste uhum. trabalho, eu diria. Uhum, uhum, uhum. Sem dúvida, concordo contigo. Há pouco dizias que onde é que eu estou a dar, onde é que eu não estou a receber e tudo mais, que leva-me aqui um bocadinho para as ordens do amor, que quem tiver depois dúvidas Uhum, sobre isto, eu vou deixar aqui um link em baixo com um vídeo que eu tenho já gravado, onde explico estas uhum. três ordens que existem e que foram teorizadas no fundo por Bert Hellinger, que é a ordem do equilíbrio, da pertença e da hierarquia. Ana, para ti no teu trabalho pessoal, e também profissional, qual é que foi aqui a ordem de um amor que foi mais difícil talvez de integrar? Ou que ainda é, pode ainda ser, e como tu bem dizes, não é? Uhum. Nós também estamos sempre em momentos diferentes, mas qual é que se calhar no início foi aquela que foi um bocadinho mais, ou mais importante, ou também mais difícil, mais desafiante para ti de integrar? Uhum. Certo, olha, eu diria que é o equilíbrio entre dar e receber. Uhum. Ahm, Ainda hoje, tá? Ou seja, é aquela que eu sinto que não, que é mais desafiante de colocar em prática, não só em termos pessoais, como também às vezes em termos de trabalho, não é? E Uhum. depois, em termos de terapeuta, entraríamos aqui noutro tipo de ordens também, mas acho que é muito mais fácil, nós percebemos, até diria isto de outra forma, Joana, até diria que tornou-se mais desafiante, porque talvez dentro da minha própria história eu tenha crescido, seja em termos de circunstância, de crenças, não é? Tudo aquilo que estava à minha volta, a achar que nós, para sermos vistos, de que nós, para sermos amados, de que nós, para sermos aceitos, nós tínhamos que dar demais. Ou seja, tinha que haver sempre isto. Isto é algumas crenças que têm a ver com a minha família, não é? Era como se eu tivesse que fazer sempre mais. Há sempre há sempre um movimento extra, sabes? Há sempre mais qualquer coisa que se pode fazer. Uhum. Então, porque é que era difícil para mim? Porque agora vinha uma ordem de dizer assim: olha, na mesma proporção que tu dás, na mesma proporção que tu recebes, e as compensações que tudo isso traz, não é? E eu acabei por perceber, meu Deus, como é que eu coloco isto realmente em prática e também ajudo o outro a colocar em prática, não é? Então, esse tem sido sempre realmente um trabalho e eu acho que ainda hoje é, claro que depois aqui, enquanto terapeuta e enquanto facilitador, as ordens, lá está, as outras ordens entram aqui e ajudam imenso a nós nos posicionarmos perante isto, mas mesmo na vida, nos relacionamentos, parece que há sempre aqui uma lembrança de, olha, não te esqueças. Uhum. Enquanto as outras foi uma coisa super natural de, ok, pertence à hierarquia, eu sempre tive este registro muito formal, então a hierarquia era algo que para mim nunca tive problema, e aqui talvez porque nunca tive assim grandes problemas com a figura pai, não é? Uhum. Nunca tive grandes problemas com a figura pai, portanto a questão da autoridade a mim não me era para fazer, portanto sempre tive isto muito presente, mesmo em termos Uhum. de profissional, de parte profissional onde passei, mas a verdade é que depois em termos dos relacionamentos havia sempre esta dualidade do que dar, do que receber, não é? Então Uhum. eu acho que esta tornou-se mais difícil também baseado pela minha própria história, por esse bocadinho Uhum. que eu fui crescendo a achar que tinha que fazer mais. Exato, ok, ok, faz-me sentido, sim. Depois, ou seja, enquanto facilitador existem também, aliás, existem as ordens da ajuda também que Sim. se aplicam mais ao trabalho, no fundo, neste aspecto, Uhum. enquanto facilitador, mas são também ordens muito interessantes. Depois porque tu mencionaste algumas vezes, não é? Que depois com as outras As ordens, outras no ordens. fundo, depois.
esta ordem do amor, não é? Acaba por ser, do equilíbrio, acaba por ser muito, não é bem testada, mas sempre muito desafiada de alguma Uhum. maneira, ou seja, é uma forma de ser trabalhada, não é? Portanto, faz-me sentido, sem dúvida. Sim. Ahm, Ana, na tua vida, se pudesses nomear assim 2 ou 3 coisas assim grandes, sabes, que Uhum. podem ter passado por eventos da tua vida ou mesmo, experiências ou simplesmente emoções, que se calhar as Uhum. constelações familiares te mudaram ou te alteraram ou foram mesmo realmente muito significativas ou são ainda, não é? Uhum. 2 ou 3 coisas na tua vida, quais é que seriam? Olha, é curioso tu falares. hum, é curioso tu trazeres as coisas dessa forma, porque há sensações que eu tive ao longo, mesmo antes de conhecer as constelações, que hoje consigo ajustá-las e enquadrá-las mais. Portanto, eu acho que é importante trazer aqui a questão de momentos de vida. Pronto, eu tive aqui vários momentos ao longo da minha vida, é porque também cresci com alguns desafios em termos de saúde, então Uhum, fui tendo aqui alguns momentos na minha vida um pouco desafiantes a esse aspecto, e que quando eles entram com as constelações, a leveza e o entendimento de toda esta perspectiva ajuda a ultrapassar isto sem dúvida. Portanto, há toda aqui uma parte muito importante nesta questão de me posicionar perante aquilo que são as questões de saúde, os desafios da própria vida, em que as constelações foram um virar de página, uhum, completamente, e ainda hoje continua a ser. Ou seja, eu dou para mim a pensar que eu já não sei muito bem agir e pensar de uma outra forma diferente, uhum, não é? uhum, Acho curioso, porque há um grande momento que marca a minha vida, que foi a questão do meu casamento, e que marca de uma forma positiva, isto porque eu sou apologista, que também nós não é importante falar só das coisas negativas, não é? E que houve uma coisa interessante, que eu depois, mais tarde, aquilo fez-me sentido com toda a perspectiva sistémica, que era, nós já vivíamos juntos, e no dia que casámos, no dia a seguir, quando eu acordo, até nem estávamos em casa, houve uma sensação diferente. Aquela uhum, pessoa passou a ter uma sensação diferente. uhum, Eu passei a olhar para ela de uma forma diferente. Sim, talvez um bocadinho aqui pela minha sensibilidade eu consegui perceber o movimento do campo, mas na altura eu não sabia o que é que estava a acontecer. Ou seja, eu só senti que aquilo era diferente. Até estava com uma certa melancolia no dia a seguir, que era estranha, não é? Porque eu estava super, hiper, mega feliz, portanto, nada, não houve questão nenhuma, mas havia sempre uma sensação diferente. Algo mudou. uhum. Tá? E depois, mais tarde, quando nós começamos a estudar e quando eu começo a estudar e conseguimos perceber que realmente o viver em união de facto não é igual a ser casada, não é? Em termos de papel, e aqui, só para quem nos está a ouvir, fazendo um parênteses, isto não tem a ver se é certo, se é errado, se não é igual em termos emocionais. Acho que as duas aqui partilhamos que é igual em termos emocionais e que o amor não se mede dessa forma. No Uhum, entanto, se nós estamos a falar de lealdades sistémicas, se estamos a falar de vínculos, a partir do momento em que há uma formalização, há um contrato, certo? Então é quase como se sistémico. nós há um contrato sistémico, não é? De que tu dizes, a partir de agora eu fundo-me com a tua história e Uhum, nós criamos a nossa própria história, não é? Então há uma fusão e eu senti essa fusão a acontecer, eu senti o campo a ressoar com isso. Mais tarde, quando começo a estudar isto, percebi que é engraçado, foi exatamente isto que aconteceu. Portanto, as constelações ajudaram-me depois a entender porque é que eu estava a sentir-me daquela forma naquele momento, estando eu super feliz e nada a ver, não é? Então, eu diria que elas ajudaram-me realmente a ir numa situação prática, ajudam-me imenso a posicionar também em relação à minha família, não é? Aquilo, e aos meus amigos e por aí fora, mas também me ajudam a lidar com os meus desafios pessoais e até alguns em termos de saúde de uma forma muito mais leve, eu diria. Não é uhum, que não doa na mesma, porque somos todos humanos, não é? Mas é de uma forma mais leve, sem uhum, dúvida. uhum, uhum. Sim, que giro trazeres o casamento, porque Sim. vou partilhar este detalhe que é sobre mim, mas que também te traz a ti, não é? Porque eu casei-me na altura em que em que eu estava a fazer o curso de constelações e tens toda a razão, ou seja, sendo um evento idealmente positivo, não é? Uhum. O termos esta consciência nesses momentos também positivos, não só nos mais densos e mais Sim, sim. desafiantes da vida, como por exemplo um tema de saúde, também nos ajuda muito a posicionarmos-nos, a vivermos se calhar as coisas de maneira diferente e a percebermos, se calhar, até dessas pequenas mas importantes diferenças até Sim. de sensações, não é?
as constelações, ou seja, esta consciência sistémica, esta filosofia de vida também nos ajuda muito, mesmo nessa interpretação das coisas positivas, não é? Não fosse Sem também, dúvida. também muito focada na gratidão e no amor, e em tudo o que idealmente está dentro de um sistema, não é? Faz muito sentido e que giro, e que bom que trouxeste uma coisa positiva Sim, também. sim. Nem sempre temos que ir ao mais negativo, não é? Exato, sem dúvida, sem dúvida. Ahm, Olha, Ana, falaste aqui em campo, e eu também tenho um vídeo a explicar um bocadinho o que é o campo, mas Uhum. e sei que às vezes pode trazer aqui algumas questões, mas o que eu gostava era que tens alguma história interessante que tenha acontecido assim no campo, que vá, podemos chamar-lhe talvez de ou coincidência ou sincronicidade. Tens assim alguma história interessante e assim diferente que te tenha acontecido e que tu tenhas ficado, uau! Mas em termos de constelação, numa constelação, Sim, numa constelação, ou assim, ou no decorrer de uma constelação, seja que tu fizeste, ou que no fundo fizeste ao teu uhum. sistema, ou que estavas a facilitar a alguém, não sei se há alguma história Olha, interessante. tenho várias, ou seja, até tenho às vezes dificuldade e até devia, eu sei, se calhar escrever algumas, não é? Ou seja, porque às vezes aquilo é tão absorvente no momento, não é? Sim. Que a pessoa às duas por três acaba por não registar. Mas assim, as mais, eu diria que há, que tocou mais, a que me Uhum. tocou mais, não foi um caso pessoal, foi um caso que eu facilitei, em que o irmão não ligava há cerca de 2, 3 anos, que não ligava para esta pessoa. Uhum. E a sessão termina, não é? E nós trabalhámos esse tema relacionado aos pais, já não me recordo muito bem, honestamente, do posicionamento, mas recordo-me de que a pessoa, quando vai até para pegar na sua carteira e nas suas coisas, pega no telefone e no telefone estava uma chamada não atendida desse irmão. Uau. Foi assim a coisa mais imediata, não é? Porque o campo realmente ressoa, não é? E, entre outras coisas que também vão acontecendo na nossa vida, não é? Do género, tipo, tu estares aqui, isto é falado, não é? Tu pensas muito numa pessoa, é porque de alguma forma também o campo está a ressoar com toda essa energia, não é? Mas Uhum. assim é que me tocou mais foi isto. E esta já aconteceu, deste género já aconteceram várias também. Uau, sim, incrível. Daí os Sim, eu acho que telefones é em incrível. silêncio às vezes pode ser importante. Sim, os telemóveis têm que estar sempre em silêncio, não é? Exato. Sempre em silêncio, porque tudo tem que acontecer de uma forma perfeita, Exatamente, sem sem haver nada, não é? algoritmos Sem e haver algoritmos nenhuns, mas pois é importante também a pessoa pegar e perceber, olha, aconteceu, não é? Eu claro. acho isso, é tal magia que tu falas, não é? Uhum. É tal Uhum. fenomenologia que nos permite realmente estar Uhum. presente de uma forma mais consciente, eu diria. Exato, exato. E isto talvez seja importante para mim, talvez por este lado Uhum. mais terreno, também é importante dizer. Nada disto são shenanigans e são vivermos sempre no Uhum. positivo e está tudo bem, está tudo certo. Não, temos que nos posicionar, como a Ana já tantas vezes referiu hoje, mas quando estas coisas acontecem e nós começamos a perceber que, ok, espera, isto há aqui qualquer coisa, não é? Ou seja, uma pessoa vem trabalhar este tema e há esta resposta imediata no fundo do campo, não é? Sim, Todo este lugar que nos envolve. Portanto, uau, que história incrível, eu acho giro também. sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Ahm, Ana, tu és professora de Uhum. constelações familiares, pelo menos desde a altura em que eu fiz o curso, penso que já eras antes, não é? Sim. Ahm, que já lá vão mais ou menos 3 anos, e tu, entretanto, começaste também a ensinar um método um bocadinho, não é bem diferente, mas talvez uma visão Uhum. mais americana, no fundo, das constelações, que é do Mark Wolin, espero estar a dizer bem, Sim, 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 disseste. e que é o autor do livro em português. Bem, agora só me lembro em inglês, que é It Didn't Start With You. Essa dor não é tua. Essa Acho que dor é não é assim. tua, porque eu não tenho o Eu livro, acho que exato. essa. Ai, peço desculpa. Sim, Desculpem. Mas penso eu que acho que essa essa dor dor não é não é tua. tua. É porque tu falas em inglês e eu a primeira Exato. versão que li foi em espanhol. Então não estavas só me vinha agora essa dor, não, mas a nossa versão é essa dor não é tua. É Exatamente, assim. exatamente, Sim, sim, exatamente. Um sim. livro que desde há uns tempos Uhum. para cá tem sido muito falado e aliás, Ana, tu podes corrigir um bocadinho melhor em termos técnicos, mas o Mark foi talvez o autor daquela série turca sobre as constelações Não, familiares. ele não foi o autor da série, ele Ok, foi
o livro dele foi o que serviu de inspiração para a autora criar a série, não é? E é Uau. por isso que o livro começou a ser tão falado, embora ele já existisse há alguns anos. Eu também agora não sei precisar há quanto tempo, Uhum, mas o livro já ia em algumas edições, portanto já e estava traduzido em várias línguas, inclusive uhum, não estava traduzido em português, não exato. estava, nem estava traduzido em espanhol. Uhum, ok, Por ok, isso, exato. sim. É um livro muito bom, na minha opinião, para quem está a começar a perceber um bocadinho todas estas vertentes de questões geracionais e das constelações familiares, sem que eu sinto que não entra em demasiado detalhe, ou seja, é um livro muito acessível para toda a gente e mesmo para mim, enquanto facilitadora, sinto que me trouxe uma perspectiva muito bonita. E ajudou-me ainda assim, porque tem Sim. exercícios também práticos a trabalhar em algumas questões, portanto, aconselho mesmo a todas as pessoas que têm curiosidade nesta área para o ler. E Ana, tu Uhum. ensinas então também com base no método Mark, certo? Sim. Deste terapeuta. Podias dar-nos aqui um bocadinho algum contexto, se é muito diferente de umas constelações mais clássicas, de Uhum. Bert Hellinger, ou se nos pudesse dar aqui algum contexto, para mim seria interessante também trazer aqui um bocadinho esta tua perspectiva, enquanto Certo. facilitadora e professora deste método, vá. Uhum. Sim, no fundo, o que eu ensino agora é, ou seja, eu criei o meu próprio método baseado nos estudos e na investigação, não é? De tudo aquilo que tem sido os meus últimos 8 anos, 9 anos de estudo de perspectiva sistémica, não é? O Mark é uma delas, Ok. ok? Então, o que é que eu quero dizer com isto? Eu criei o meu método que se chama método Enlight, que é o método de iluminar, não é? Uhum. E que, no fundo, eu trouxe e criei aqui uma estrutura que me permite agregar e que me permitiu agregar tudo aquilo que tem a ver com o meu estudo, levando um caminho e construindo um caminho que eu sinto, não é? Que eu acho que é aquele caminho que faz sentido, não é? Para que a pessoa faça e que manifeste realmente uma nova versão. Em que é que o Marco é um bocadinho diferente? E eu fiquei muito fã mesmo, porque eu já trabalhava um bocadinho assim, que é o Marco trabalha muito com a questão da vida interna, ou Uhum. seja, trabalha muito com a questão da imagem, trabalha muito com a questão da percepção e a questão da consciência. Ou seja, ele acredita que nós trazemos registado aquilo que é a nossa crença nuclear, aquilo que pode ser o nosso trauma, certo? E que de alguma forma a consciência, tanto sendo despertada com o gatilho certo, é o suficiente para que essa memória se desbloqueie. Então, muitas das vezes são exercícios de visualização, ou seja, há perguntas certas, há métodos de investigação que nós fazemos, não é? Que permite realmente o outro ir ao encontro daquilo que necessita realmente de trazer ao de cima. E muitas das vezes basta só a catarse, basta só a visualização para que a transformação aconteça. Uhum. Então, se calhar, não significa que ele não o faça assim, ou que também não use, mas mesmo que quem lê o livro percebe que é muito mais à base de toda esta visualização. Às vezes também não é preciso muito entrar a fundo no campo, porque nós somos o nosso próprio campo. Uhum. Não é? Então eu acho que é um pouco por aí, nós somos o nosso próprio campo. Uhum. Uhum. Sem dúvida. Ahm, Sim, acho que teria muitas coisas para dizer em relação a esse método, muito positivas, atenção. Se calhar não quero entrar em detalhe porque acho que pode ser confuso Uhum. no fundo, mas prende-se aqui um bocadinho também com aquilo que já dizíamos no início, que é depois cada facilitador também trabalha da maneira Sim, respeitando, que faz claro, mais sentido. algumas arestas, mas que lhes faz mais sentido. E eu identifico-me muito com essa perspectiva porque realmente é isso que tu dizes, que é dentro de nós. Nós temos sempre a resposta, nós às vezes é que não está Sim, consciente, não é? Como trouxemos no início. Mas o nosso campo, quando nós realmente estamos preparados para trabalhar algo, não é? O nosso campo e o nosso sistema abrem-se neste sentido. Um, sem e dúvida. há pouco falávamos na questão até do campo e das sincronicidades, que é tantas pessoas que marcam a consulta e depois assim que marcam, de repente as coisas, nem sabes, olha, esta pessoa ligou-me, ou a minha mãe teve esta É, reação. tudo começa a mudar, não As é? coisas começam logo ali a constelar, já desde aquele momento, não é? Sem dúvida. E pronto, e usar esse método no sentido de olharmos para dentro e, ok, se calhar até tenho aqui a resposta, não é? Está aqui no meu corpo, não é? E nas minhas vias internas, como tu mencionaste.
Uhum. Que bonito. E podes só repetir o, Eu o acho nome, o mesmo. nome do teu método, porque Oh, método, desculpa, método Enlight. Enlight, sim, ok, que bonito. E Sim. tem sem dúvida muito que ver contigo, não é? E com aquilo que tu trazes, não é? Desse trabalhar a Uhum. nossa luz, desse posicionamento. Sim, sem Ahm, dúvida. Obrigada. Quem quiser saber mais sobre Hum. este método e sobre também este lado até do Marco Bolini e todas as coisas que a Ana faz também, eu depois vou deixar aqui os contactos da Ana. E Ana, antes de terminarmos, eu gostava Sim. de questionar se tivesse assim, ou se gostasses se pudesses deixar uma mensagem às pessoas que estão neste momento a encontrar aqui um bocadinho o seu caminho através desta Uhum. descoberta sistémica ou desta visão, que mensagem seria aos dias de hoje novamente? Aos dias de hoje, olha, a mensagem principal é que a pessoa quer trilhar o seu próprio caminho e que não vá atrás, do caminho que outra pessoa já trilhou. Eu acredito que nós temos um caminho individual, e que às vezes a nossa maior dificuldade é que nós queremos seguir as pegadas e as pisadas, perdão, de caminhos que já foram feitos, não é? Então é nós encontrarmos aquilo que tem a ver com a nossa autenticidade e trilharmos esse nosso caminho. E que mesmo que haja momentos desafiantes nesse caminho, não há nada no caminho que não tenha solução. E para o mesmo, para uma questão ou para um problema, vamos pôr assim, existe sempre uma solução. E eu acredito que essa solução está na nossa história. Uau! Também depois pode escrever a Sim, depois mensagem vou que é para escrever. ficar E envio-te assim num post-it ou assim. Sim, 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 sem dúvida, para colocares num quadrinho. Maravilhoso, concordo plenamente. E hoje, especificamente hoje, sinto que isso também me chega aqui muito ao coração e me ressoa muito. E tenho a certeza que quem nos ouvir hoje, seja ele, seja em seja ele qualquer que hoje, seja não o é? dia, exatamente, também vos vai fazer sentido. Ana, olha, muito obrigada por mais uma conversa sobre constelações, por te abrires tanto desta forma, sempre muito, ahm, com muito respeito e muito, ao mesmo tempo com muita generosidade e muita genuinidade sobre este teu caminho, sobre esta descoberta, não é? Que estás sempre a fazer. Ahm, muito obrigada, novamente, a ti e ao teu sistema. Nada. Obrigada, obrigada eu também a ti e ao teu, por este desbravar caminho, não é? Por esta tua iniciativa e obrigada por me teres convidado a estar aqui também a falar um bocadinho e partilharmos um bocadinho também sobre este tema e é sempre um prazer também. Muito obrigada. E a todos os que nos estão a ouvir, Obrigada. obrigada também por estarem aqui. Virão mais conversas no futuro. Aquilo que vos convido a fazer é integrarem esta mesma conversa agora e se quiserem também partilharem connosco algum comentário, alguma mensagem sobre aquilo que sentiram, sobre aquilo que estão a passar neste momento no vosso campo, aquilo que está a acontecer, se isto vos fez sentido, e espero que sim. Muito obrigada.